noite, meus irmãos. Vamos passar agora um momento de louvor ao nosso Deus. Que nesse momento nós possamos declarar: o Senhor é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Que os nossos corações possam vir entoar louvores ao nosso Deus. Que você nesse momento possa vir esquecer um pouco, né, tudo que está ao seu redor e somente louvar o nome do Senhor nesse momento. Exaltado pra sempre, exaltado seu nome.
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, movendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, movendo em fé. A cada dia vou viver, movendo em fé. A cada dia vou viver, movendo em fé. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Patos. Fico feliz por estar ministrando à amada igreja a palavra do Senhor. Eu gostaria de, junto com todos os irmãos, abrirmos a Bíblia, o Evangelho que nos escreveu o evangelista Lucas, do verso de número 13 até o verso de número 27. Vamos abordar, analisar todo esse contexto. E eu gostaria de meditar junto com os irmãos sobre a crise de fé que os discípulos experimentavam naquele dia. Assim nos diz a palavra do Senhor. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todas as coisas que haviam acontecido. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe:
És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que Jesus lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e de como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém, a ele não viram. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos, nécios de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já vos declaravam. Ora, não era necessário que o Cristo morresse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós oramos, nós bendizemos o teu santo nome. Nós queremos, ó Deus, neste dia de hoje, clamarmos a ti para que o teu Espírito Santo, que em nós habita, nos dê discernimento, iluminando-nos, ó Pai, para que nós compreendamos a tua palavra de tal modo que possamos internizá-la, ó Deus, com a tua graça em nossos corações, para aplicá-la, ó Senhor, em nossa vida e levarmos para o dia a dia da nossa caminhada, Senhor, glorificando e exaltando sempre o teu santo nome. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Crise da fé que surge na caminhada. Queridos, é possível um cristão genuíno, alguém que experimentara de fato a experiência do novo nascimento, alguém que teve de fato um encontro verdadeiro com Jesus, experimentar uma crise de fé? É possível alguém que experimentou a conversão genuína, vivenciar uma crise de tal modo que venha abalar a sua prática devocional, de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra de Deus? Olhando para esse texto, e ao contrário do que muitos possam pensar, a crise espiritual, a crise de fé é algo que pode nos dizer respeito. Olhando para esse texto, nós podemos chegar a uma conclusão e constatação que não estamos imunes às crises espirituais na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Nenhum de nós passa incólume, nenhum de nós passa inatingível durante a caminhada cristã, sem experimentarmos as adversidades tão comuns no dia a dia e na vida. A Bíblia, ela está repleta de experiências de homens que viveram com Deus, homens que foram fiéis a Deus e ainda assim mergulharam numa crise de fé e ficaram angustiados diante de tudo o que experimentavam. Homens como Asaf, que no Salmo 73 confessa, deixa claro para todos a sua crise de ordem espiritual, porque ele constatava a prosperidade dos ímpios, ele constatava a prosperidade dos arrogantes, ele não conseguia conciliar essa experiência tão contrária com a sua fé em Deus, com aquilo que ele conhecia acerca de Deus. Até que Asaf entra no templo do Senhor e ele consegue então discernir que o fim, a conclusão da existência de um ímpio
não é das melhores, muito pelo contrário, é uma experiência de ruína. Homens como Pedro, que também caminhou com Jesus, viveu com Jesus naquele ministério terreno de 3 anos, e que teve uma experiência terrível de aflição após negá-lo naquela noite, no pátio da casa do sumo sacerdote. A Bíblia relata então homens que experimentaram experiências dessa natureza, que viveram crises de fé, que tiveram a sua alma afligida. Porque a crise de fé, ela pode atingir a mim, ela pode atingir a você. Como alguém disse certa vez, crise é como uma encruzilhada, onde uns aproveitam e colocam os pés na estrada da vitória, enquanto que outros, infelizmente, descem a ladeira do fracasso. E nesse contexto, olhando para o Evangelho de Lucas, conforme nós lemos agora há pouco, nós encontramos 2 discípulos. 2 discípulos que haviam deixado Jerusalém, 2 discípulos que estavam indo na direção de uma aldeia, a aldeia de Emaús, e eles estavam como que descendo de fato uma estrada do desânimo, uma ladeira de aflições, de dúvidas, porque era dia de domingo, era o dia da ressurreição. No entanto, eles vinham abalados, eles vinham afligidos, eles vinham desestruturados com os acontecimentos da sexta-feira da crucificação. E é assim que o texto do Evangelho de Lucas os descreve. O texto de Lucas nos descreve, em primeiro, os discípulos como quem estavam com o entendimento embotado. O verso 16 nos diz isso, que eles estavam como que com os olhos impedidos de enxergar. Em meio à crise, normalmente nós não conseguimos ter discernimento, uma visão límpida, uma constatação clara acerca das coisas. Em meio à crise, às vezes nós temos dificuldade de enxergar Jesus perto de nós, ao nosso lado, caminhando conosco, porque os nossos olhos, eles ficam como que fechados para ver, impedidos de vislumbrar, de enxergar. A crise, normalmente, de uma forma mais intensa em alguns do que em outros, ela tem esse poder de tirar a percepção da presença de Deus. Mas o Evangelho de Lucas diz que, além de estarem com o entendimento embotado, eles estavam também abatidos. No verso 17, eles relatando a Jesus acerca do que acontecia, nos deixa muito bem claro que a morte de Jesus na sexta-feira havia abalado a alma deles. A tristeza os deprimia, os envolvia, não havia empolgação, não havia vibração, não havia ânimo. Eram como que órfãos de um Deus vivo, órfãos do Deus que venceu a morte. Jesus vivo ali, diante deles, ao lado deles, caminhando com eles, e eles curtindo um luto, curtindo uma sensação de morte bem presente no cotidiano deles. E o texto também diz que esses discípulos, eles são descritos como que alguém que estava justamente afligidos, com a esperança perdida, porque era assim que eles se encontravam diante daquela situação. Essa era a descrição acerca destes 2 homens. No entanto, a boa nova do Evangelho, ela revela que Jesus se põe ao lado deles para efetuar a restauração. Jesus se põe ao lado deles para estabelecer a ruptura, o corte, o desenlace com a sexta-feira da crucificação e fazê-los discernir e enxergar que era domingo e era o domingo da ressurreição. Eles precisavam ser restaurados. Eles precisavam ter a sua vida restaurada em relação àquela crise que os embalava. E olhando para esse texto, a gente precisa analisá-lo e fazer alguns questionamentos, algumas perguntas. Como que Jesus efetuou a restauração na vida deles? E como que Jesus efetua a restauração na minha, na sua vida, que também somos discípulos do Senhor e que experimentamos essas crises de fé? E olhando para o Evangelho de Lucas, queridos, eu gostaria de meditar junto com você justamente sobre como Jesus nos restaura das crises que nos afetam durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar,
Jesus os restaurou com a pedagogia da confissão. Jesus efetuou restauração encorajando os discípulos a confessarem, a colocarem para fora o que eles estavam sentindo, o que eles estavam experimentando. Jesus os encoraja a confessar, a falar sobre justamente aquilo que os atormentava e os afligia. Encorajava-os a dizer justamente a respeito do que era o motivo e a razão que estava fazendo com que eles mergulhassem naquela crise de fé. Diz o texto, do verso 17 ao verso 20, que Jesus os encoraja a confessar. Então, ele lhes questionou, lhes indagou, lhes perguntou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopa, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? Jesus pergunta a ele: quais são os acontecimentos? Compartilhem, digam, confessem. E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles confessam, eles começam a conversar com Jesus, eles colocam para fora, eles verbalizam, eles dizem, eles não guardam mais para dentro aquilo que lhes afligia. Não havia mais a necessidade de internalizar, mas era preciso externalizar. O texto nos fala sobre isso, que no primeiro momento Jesus os encoraja, Jesus os incentiva. E aí, quando Jesus pergunta no verso 19, quais são os acontecimentos? Eles começam a descrever tudo o que havia acontecido. Eles começam a descrever os acontecimentos da sexta-feira, de como Jesus, o varão, um profeta, um mestre, o Senhor, havia sido traído, havia sido crucificado, havia sofrido a pena capital, a morte, pelas mãos das autoridades religiosas daqueles dias. Então eles compartilham com Jesus, eles começam a confessar, porque toda restauração, ela precisa começar a partir de uma confissão. A gente experimenta uma restauração quando nós começamos a externalizar, a compartilhar, a colocar para fora. Toda restauração começa com a confissão de um homem, de uma alma aflita ao Deus que pode restaurar. E isso é interessante, isso é muito importante, porque muito mais do que apenas fazer uma confissão, nós precisamos saber a quem nós estamos fazendo essa confissão. Não é simplesmente pelo ato em si de verbalizar e de colocar para fora e de dialogar, mas é saber a quem confessar. E no caso eles estavam confessando aqui a Jesus Cristo. No caso eles estavam fazendo a confissão da aflição da sua alma à pessoa certa. Isso é altamente estimulante para nós, porque quando nós experimentamos crises nos dias atuais, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós precisamos confessar a Deus o que é que tem nos incomodado, e isso nós fazemos ao Senhor através da oração. Em oração nós confessamos a Deus acerca de quem nós somos. Em oração nós confessamos a Deus acerca daquilo que nós sentimos. Em oração nós confessamos a Deus quais são as nossas intenções, quais são as nossas motivações. Em oração nós confessamos a Deus acerca das nossas ações. Em oração nós estamos despidos diante de Deus, numa confissão, queridos, que deve ser espontânea e verbalizada àquele que pode nos ouvir e nos restaurar. Às vezes a crise ela é tamanha, ela é tão intensa que nós não temos nem forças para confessar. E aí nós nos recolhemos à nossa dor e tudo que nós temos é juntar as poucas forças que ainda possuímos e gemermos diante de Deus.
Mas quando nós fazemos isso, queridos, em oração, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, através de gemidos inexprimíveis. A nossa dor, a nossa agonia, aquilo que nos atormenta e que muitas vezes não conseguimos verbalizar, mas só gemer diante de Deus, se converte diante do Altíssimo como uma oração nítida, cristalina, límpida e audível aos ouvidos daquele que tudo ouve. Foi o reformador Martinho Lutero que certa vez, falando sobre a confissão feita através de uma oração, que o nosso coração, diz ele, o coração do cristão está constantemente enviando suspiros a Deus, sem levar em consideração se está comendo, se está bebendo, se está trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, porque é algo que é espontâneo em cada um de nós. A confissão, ela é libertadora, assim como ela foi o começo da restauração, da crise de fé experimentada por aqueles discípulos. Ali se deu o início da restauração da vida e da alma deles, porque a confissão feita a Deus, ela é libertadora. A confissão feita a Deus, queridos, ela é terapêutica, ela traz cura para a alma, ela renova as esperanças, porque ela é feita diante de Deus e para Deus. E Ele pode todas as coisas. Ele é o nosso restaurador. Ele é aquele que restaura a nossa história, é aquele que restaura a nossa vida. Então os discípulos, eles tiveram o início do processo da sua restauração a partir da confissão. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, olhando para esse texto, é que Jesus efetuou a restauração com a ministração da palavra. No primeiro caso, o homem, ao confessar, ele fala a Deus. Nesse segundo caso, Deus fala ao homem, fala ao seu coração, fala ao seu ser, fala à sua alma, porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus os ouve quando eles fazem a confissão, mas depois Jesus começa a ministrar a palavra. A restauração, ela é também efetuada através da ministração da palavra de Deus. O verso 26 e 27 do texto, eles nos falam sobre isso. Ora, não era necessário, diz Jesus a eles, depois que eles confessam tudo o que havia acontecido na sexta-feira, Jesus diz, não era necessário, imprescindível que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse para que ele entrasse na sua glória. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus ministrou a palavra à alma daqueles homens. A palavra de Jesus, ela lança luz em meio à escuridão. Percebam que aqueles homens, eles vinham assim. Eles vinham com o entendimento embotado, eles vinham com os olhos como que fechados, eles não conseguiram discernir Jesus ao lado deles, eles vinham no breu da escuridão, da aflição experimentada. Mas a palavra de Jesus, lançada sobre eles, para eles ministrada, foi justamente trazendo luz em meio à escuridão que os envolvia. Eles começaram então a discernir. Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ele ministra a eles a restauração pela palavra. Tanto que no decorrer do texto, eles já uma vez em casa, um olha para o outro e diz, porventura não nos ardia o coração pelo caminho, enquanto ele nos ministrava a palavra? Porque a palavra de Deus, queridos, as Escrituras, ela tem poder para reparar, para restaurar, para libertar o homem. A sua palavra, ela se internaliza na alma humana, dissipando todas as trevas, todas as dúvidas. Quando na caminhada cristã nós somos visitados por crises da fé, Jesus, ele se põe ao nosso lado para ministrar restauração, renovação, ministrar ânimo, ministrar vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
O Evangelho, a Escritura do Senhor tem o poder de trazer-nos da morte para a vida, das trevas para a luz. Eu estava há poucos dias ouvindo uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele contou uma história interessante que aconteceu na Inglaterra, na cidade de Londres. Havia um ator londrino muito famoso, muito conhecido naqueles dias, naquele contexto, e quando ele sempre iria encenar ou declamar alguma coisa, as pessoas concorriam na direção de onde ele estava. E também naquele mesmo lugar, naquele mesmo tempo, havia um pregador do Evangelho que pregava o Evangelho, mas não atraía tanto as pessoas. E uma vez esse pregador londrino se dirigiu a esse ator de Londres e fez uma pergunta para ele: olha, eu não entendo, você prega, você fala, você anuncia fábulas e as pessoas lhe ouvem como se isso fosse uma verdade, as pessoas vêm até você. No entanto, eu prego o Evangelho e a minha audiência é pequena, as pessoas não vêm ouvir a palavra de Deus. E aí aquele ator londrino, ele disse: é muito simples, meu caro colega, a grande questão é que você prega a palavra como se fosse uma fábula, eu prego uma fábula como se fosse a verdade. E essa é, queridos, a grande lição que nos é dada, o grande desafio é justamente hoje. Nós precisamos pregar a palavra como palavra, e não como fábula, e não como um conto, e não como uma historiazinha qualquer. Nós precisamos entender que nos dias de hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa pegar a palavra como a palavra. Não pregue a palavra como autoajuda, não pregue a palavra como uma caixinha de versículos, uma versão gospel do biscoitinho da sorte chinês, que onde a gente vai lá e tira, o versículo do dia. Pregue a palavra como palavra, pregue a palavra toda para o homem todo. Não pregue a palavra como palavra de homem, mas pregue a palavra como a palavra é, a palavra de Deus, porque sendo assim pregada como a palavra de Deus, ela terá o poder de restaurar vidas, de trazer vidas aos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus ministrada por Jesus Cristo, começando de Moisés, como o próprio texto nos diz, ele foi expondo e discorrendo sobre todos os profetas, conscientizando que era de fato tudo aquilo que havia acontecido dizia respeito a si, conforme as Escrituras. Então Jesus efetuou a restauração na vida daqueles discípulos, ministrando a eles a palavra. A restauração, queridos, ministrada por meio da palavra. Em terceiro lugar, se nós entendemos que a restauração da vida daqueles discípulos se deu inicialmente com uma confissão feita a Deus, depois com uma ministração da palavra de Deus a eles, em terceiro lugar, Jesus efetuou a restauração daqueles discípulos para libertá-los da crise da fé, por meio da comunhão da sua presença. O texto diz que Jesus, ao chegar à aldeia de Emaús, ele fez menção de seguir adiante, de seguir o seu caminho, de passar adiante. Mas o texto nos diz que eles o constrangeram para entrar e ficar com eles. O verso 29 ao 31, porém eles muito insistiram, rogando, pedindo: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele, Jesus, entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando Jesus o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. No mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Jesus entra na casa dos discípulos. Jesus se assenta à mesa com eles, ou como o texto diz, se reclina à mesa com eles, para ficar com eles. Ele então entra no aconchego daquele lar, daquela família, entrou na casa deles para ficar com eles, entrou para sentar-se junto com eles, para dividir o pão, para dar graças a Deus, para orarem juntos. Então Jesus, ele entra, ora e os abençoa.
é a graça bendita da comunhão com Cristo. Era justamente do que eles mais precisavam. Se não, vejamos, o que é que afligia tanto, levando-os a uma crise de fé, senão justamente a ausência de Jesus. Jesus havia morrido na sexta-feira, havia sido crucificado na sexta-feira, havia sido sepultado na sexta-feira, e eles estavam experimentando a ausência de Jesus, a ausência daquele que com eles compartilhou o dia a dia, compartilhou da sua vida, compartilhou dos seus feitos, compartilhou das suas obras, compartilhou da sua presença com ele todos os dias. Então, de uma hora para outra, o que eles experimentam é essa ausência da presença de Jesus. E quando Jesus entra na casa deles, o que Jesus estava restaurando com eles era a comunhão. Era a comunhão, queridos. A presença de Jesus dentro de nossa casa, assentado à nossa mesa, assim como ele se assentou com Cleopas e o outro discípulo. Assentou-se à mesa, ficou com eles. Bem-aventurado é o homem que tem a companhia de Jesus no seu dia a dia, para enfrentar as crises e aflições durante a jornada da existência. Jesus está conosco, Jesus caminha ao nosso lado. E é necessário que nós tenhamos olhos, percepção espiritual para ver. A presença de Jesus dentro de nossa casa, queridos, é a garantia de que a restauração será efetuada com a sua comunhão. Ele está conosco. É interessante também que muitas vezes algumas pessoas, elas, por não sentirem a presença de Deus, elas vivenciam crises, porque para elas fé tem uma relação intrínseca com o sentir. São pessoas que vivem de emoções, são pessoas que vivem de sentimentos como determinantes da presença de Deus. São pessoas que normalmente vêm ao culto, vêm ao templo, a um espaço como esse, e elas só conseguem atestar a presença de Deus se elas sentirem. Porque para elas só basta, só é satisfatório, elas só estarão convictas da presença e da comunhão de Deus se elas sentirem. No entanto, a convocação do Evangelho não é essa. A convocação do Evangelho é que todos nós tenhamos convicção e fé de que Ele está conosco, mesmo se nós não o sentirmos. Porque a promessa do Senhor é esta, que Ele estaria conosco: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a palavra de Cristo, e a palavra de Cristo nos basta para crermos de que Ele está conosco. Jesus os restaurou com a comunhão da sua presença. Jesus está com eles, e eles usufruem da presença, da pessoa de Jesus ali com eles, orando, partindo o pão, dando graças a Deus, como sempre fizera. É a restauração da ordem das coisas. Em quarto e em último lugar, eu gostaria de pensar na restauração efetuada por Jesus na vida desses discípulos, e pensar na restauração que Jesus continua efetuando nos discípulos contemporâneos, que por sua graça somos também nós, quando experimentamos crises e aflições. Eu gostaria de pensar junto com a igreja de que Jesus, Ele nos restaura a partir de uma confissão feita a Deus, a partir da ministração da palavra de Deus feita a nós. Jesus nos restaura com a sua comunhão, com a sua presença. E Jesus, Ele nos restaura para o convívio com os irmãos. Porque a crise, normalmente ela tem o peso de nos afastar uns dos outros. A crise dispersa, a crise distancia, a crise nos afasta, e muito mais apenas do que nos afastar de Deus, ela nos afasta uns dos outros. Por ocasião da crucificação de Jesus, houve uma dispersão dos discípulos, e isso estava escrito nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Eles se dispersaram. A crise esfria a fé, a crise inviabiliza o convívio, a gente se fecha, cada um no seu casulo, cada um buscando o seu refúgio, sua redoma de isolamento.
A crise tem esse poder de nos distanciar, e o Evangelho, queridos, ele nos afirma que os discípulos naqueles dias, eles estavam como que assim, assustados. Na sexta-feira da crucificação, eles se dispersaram, eles fugiram. Alguns se trancaram dentro de casa, se fecharam, se enclausuraram. Esses dois aqui apareceram justamente a caminho de Emaús. Já não usufruíam do convívio com os outros irmãos, eles haviam deixado sim Jerusalém, mas perceba que cada um procurando o seu lugar. Jesus se põe ao lado deles para efetuar uma restauração que nos conduz não apenas para mais perto dele, mas também para perto uns dos outros. É isso que é ser igreja. Igreja é conviver com Deus, é viver para Deus, mas também é conviver uns com os outros. E o texto revela que após a restauração efetuada, eles retornaram para Jerusalém, conforme nos diz o verso 33. O verso 33 nos diz que na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 e outros seguidores com eles, aos quais anunciavam que tinham tido um encontro com Jesus e que Jesus havia ressuscitado. Então eles também ouviram dos que já estavam em Jerusalém que realmente Jesus havia ressuscitado. Então eles voltam ao convívio dos irmãos que lá estavam. Eles voltaram para compartilhar a boa nova, eles voltaram para estar juntos. Porque se a pessoa é restaurada por Jesus, ela não consegue seguir a sua caminhada sozinha. Ninguém que é restaurado por Cristo vive só. Uma pessoa que é restaurada pela graça de Deus, ela busca conviver, e conviver é viver com. É o que nós acabamos de falar, é viver em igreja, é viver a coletividade da experiência cristã. Paul Tournier, num dos seus livros, ele diz que há duas coisas que ninguém pode fazer sozinho. Uma delas é casar, e a outra é ser cristão. Todavia, nos últimos dias, a gente tem encontrado vídeos na internet de pessoas que estão inaugurando novos casamentos. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, mas tem gente que, decepcionada com as relações humanas, estão se casando sozinhos, estão fazendo uma cerimônia de casamento com toda a liturgia e estão elas sozinhas no altar, elas estão se casando consigo mesma. É um absurdo da nossa contemporaneidade. Então são duas coisas que ninguém pode fazer sozinho, ninguém casa sozinho e ninguém é cristão sozinho. Mas quantos numa crise de fé experimentada acabam se distanciando da igreja? Acabam se distanciando do convívio dos irmãos? Quantos que acabam numa crise de fé desaparecendo da comunidade? O que antes era o compartilhar de vidas entranháveis foi perdendo a alegria, foi perdendo o calor, a chama foi diminuindo, começou a esfriar a existência e foi tomado pelo desânimo, pela ruptura, pelo distanciamento e por fim experimentaram a separação final. Mas Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús para restaurar-lhes a vida e restaurar-lhes o convívio com os demais. Jesus lhes restaura uma vida comunitária, uma vida para ser compartilhada entre os irmãos, queridos. Compartilhar o choro, compartilhar a alegria, compartilhar a dor, compartilhar o amor, compartilhar o pão, compartilhar a oração, compartilhar a fé. Isso que é uma vida comunitária, compartilhar as escrituras, a palavra, compartilhar da vida com Deus e compartilhar da vida uns com os outros, sendo igreja. E esse é um grande desafio nos dias atuais, porque nós estamos vivendo uma pandemia que nos tem isolado, que nos tem distanciado, que não nos tem permitido a reunião, o encontro, o convívio dentro da nossa comunidade de fé. Mas Jesus, ele é aquele que nos restaura. E eu queria
concluir com a igreja, pensando sobre os resultados da restauração de Jesus efetuada na vida daquele que vive uma crise de fé. Eu queria fazer pelo menos rapidamente 4 aplicações desse texto para nós que somos a igreja de Cristo hoje, para nós que somos seus discípulos hoje. Primeiro, o que a restauração opera na vida da gente? Nós voltamos a enxergar. Interessante que o versículo de número 31 nos diz justamente isso, que a cegueira deu lugar à visão. O fato deles não terem os olhos para enxergar Jesus ali ao lado deles, de repente, eles passaram a enxergar. Naquele mesmo instante se lhe abriram os olhos. Então a restauração, ela nos abre os olhos. A gente, nesses dias atuais, nesses dias que tem abalado o mundo, que tem gerado crise, medo, aflição na vida de muita gente, com tantas notícias ruins, com tantas vidas que estão sendo ceifadas, existem pessoas que estão tendo dificuldades de enxergar Deus em meio a essa pandemia. Mas a restauração que é efetuada por Jesus em nossa vida, ela faz com que a cegueira dê lugar, querido, ao discernimento. Jesus, ele nos restaura para que nós possamos enxergar Deus em meio a essa pandemia, em meio a essa crise que o mundo está enfrentando. Os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Segunda coisa, o que é que uma restauração opera na vida da gente? Nós voltamos a nos alegrar. A tristeza dá lugar à alegria. Nós estamos testemunhando pessoas que estão entristecidas porque têm perdido entes queridos, familiares, amigos, próximos. Diante de tudo que nós estamos vivendo, essas pessoas estão sendo tomadas de tristeza. Mas a restauração, ela nos garante que Jesus é aquele que pode envolver a nossa alma com alegria de novo. Nós podemos voltar a nos alegrar. No verso 32, eles começaram a dizer entre si: porventura não nos ardia o coração, não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Então a tristeza, aquela aflição, aquele abatimento que os acompanhava foi sendo retirado, foi arrefecendo, foi perdendo a força e foi dando lugar à alegria. E é isso que Cristo faz em nossas vidas nos dias atuais. Terceiro, o que a restauração opera na vida da gente nos dias de hoje? Nós voltamos a comungar. O isolamento dá lugar à reunião. Esse período de isolamento, ele vai acabar, queridos. Esse período de distanciamento social, ele tem um fim, ele tem um ponto final, ele vai chegar ao fim. E nós poderemos novamente voltarmos a nos reunirmos, a convivermos, a congregarmos, a estarmos perto, o calor humano, o toque um do outro. O isolamento, ele dá lugar à reunião, porque é o que os discípulos fazem, eles voltam para Jerusalém, como foi dito agora há pouco, para o convívio dos irmãos. Então, é apenas uma questão de soberania divina para pôr um ponto final em tudo que nós estamos vivendo, para nós podermos voltar novamente a experienciar, viver esse calor humano da igreja, de abraçarmos os irmãos, de estarmos próximos, de estarmos congregando de novo. E em quarto e último lugar, a quarta e última aplicação, o que a restauração opera na vida da gente? Nós voltamos a testemunhar do poder de Deus, testemunhar sobre o poder de Deus, sobre a morte, e voltamos a testemunhar, a proclamar a vida. No verso 34 e 35, quando eles se reúnem com os discípulos em Jerusalém, qual era a proclamação deles, qual era o testemunho deles? Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou.
O Senhor venceu a morte e apareceu a Simão. Então os outros dois que vinham de Emaús comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. A restauração, ela efetua isso. Nós voltamos a testemunhar, nós voltamos a proclamar. O testemunho sobre a morte dá agora lugar à proclamação da vida. E o que é o testemunho da igreja ao longo desses 2000 anos, senão justamente a vitória de Jesus sobre a morte? Essa é a nossa proclamação, esse é o nosso testemunho. E assim precisa continuar sendo, e assim sempre será. É a morte da morte na morte de Cristo, como escreveu John Owen. Esse é o nosso testemunho. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo levantou dentre os mortos no domingo da ressurreição. E a restauração efetuada em nós, na igreja, por Cristo Jesus, nos dá o poder de testemunharmos a vitória de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Jesus ele nos edifique em dias tão difíceis, para que cada um de nós, em maior ou em menor intensidade que estamos experimentando aflições nesses dias, tristeza, lamento, que nós possamos experimentar a restauração de Deus que é plena, a restauração de Deus que nos vivifica, a restauração de Deus que nos encoraja, que nos alegra a estarmos sempre neles, firmes e fortes, para prosseguirmos na nossa caminhada, na nossa jornada, assim como não terminou para os discípulos de Emaús a sua caminhada naqueles dias, a nossa caminhada também não terminou nos dias de hoje. Prossigamos, igreja, fortalecidos e restaurados para a glória de Jesus. Amém.